Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós hoje vamos reagir a uma audiência de pastores, tá certo? Que tem muito a ver com o nosso canal, esse tema, que nós debatemos sobre esses assuntos, né? Sobre heresias, sobre falsos profetas, sobre, enfim, para outras coisas. Essa audiência aqui é um pastor que falou de uma pastora, tá certo? E agora nós vamos reagir, tá bom? Vai ter comentários nesse vídeo, já vou logo dizendo. Tem pessoas que não gostam quando comentam, mas isso é o intuito. Comentar, tirar a moral, tirar o estudo, tirar aquilo que representa para nós, para a gente entender algumas coisas, tá certo? Esse vídeo pode ter uma parte, duas partes, enfim, tá bom? Então, acompanha aí comigo. Se o senhor quiser falar, é essa oportunidade que o senhor tem, tá bom? O senhor deseja falar ou fazer uso do seu direito ao silêncio? Desejo falar. Primeiramente, deixa eu fazer algumas perguntas aqui diretas para o senhor. Ok. Esses perfis do Instagram, Anderson Silva, _org3 e Anderson Silva, _org4, são do senhor? São, mas não existem mais nesse formato, né? Foi mudado. Eu acredito que esse org3 está pastor Anderson Silva org. Entendi. E o senhor fez alguma menção à senhora Renálida como estelionatária espiritual nessas redes sociais? Sim. Sim? Gente, como eu falei a vocês, né? Aqui são audiência com dois pastores, tá certo? Bom, mas vamos lá. Esse aqui, barba grande, é o pastor Anderson Silva, tá certo? Não conheço muito sobre a vida dele, mas pelos vídeos que eu já vi, ele gosta muito de pregar a palavra, explanar a palavra. É um pastor que gosta de falar a verdade, pelo que eu já vi, independente se ele é um pastor pentecostal ou não, mas ele prega a verdade. Já essa aqui, do canto, que tá com uma mulher, não é essa aqui, mas a que tá com a mão aqui e com cheio de tatuagem, é uma pastora chamada Renálida Carvalho, né? Já vou logo dizendo a vocês que pelo menos, eu sou assembleano, pelo menos na Assembleia de Deus não existe pastora. Tem igrejas por aí, até pentecostais, que tem pastora, mas biblicamente nós não vemos nenhum respaldo para pastoras, né? Alguns dizem assim, mas Raquel foi pastora. Mas Raquel foi pastora de ovelhas, entendeu? Ofício, trabalho à mão, entendeu? Mas biblicamente não há pastoras. Houve discípula, houve mulher que profetizava, né? Mas pastora, não. Porque esse cargo foi designado ao homem. Até porque no tempo de Raquel não existia pastor e nem pastora na questão de ministério, mas ofício, tá certo? O senhor gostaria de explicar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ok. Inicialmente, acredito que o objeto a ser tratado aqui é um objeto teológico. Posiciono sempre como pastor nas redes sociais. Intencionalmente eu fiz uso de um tipo penal inexistente, né? O estelionato existe, mas o estelionato espiritual não. Então foi uma terminologia, por assim dizer, para que eu me referisse ao que a pastora Renálida representa, sem ofendê-la e sem, aspas, afetar o ordenamento jurídico do nosso país, né? Nem cometer um crime. A pastora Renálida, falando do objeto teológico, que assim, não é meu prazer, né, estar diante de Vossa Excelência para discutir o objeto teológico, porque acredito que é meu dever como pastor, assim como qualquer pastor ou padre, o dever de guardar sua doutrina, a verdade de sua doutrina. E a pastora Renálida, ela representa uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, né, sou nordestino, usurpam da boa fé de pessoas. Excelência, mas com respeito, né, Excelência? Não, doutora, ele está exercendo o direito de defesa dele. Vamos lá, gente.
Essa parte é interessante. Quando ele fala sobre estelionato espiritual, né, ou a forma que ele usou aí, ele está dizendo na questão do âmbito igreja, do âmbito evangélico, né? Porque nós sabemos que quando a pessoa diz assim, porque a Renata Carvalho, para quem não sabe, é uma pastora que muitas vezes se apresenta na internet como a pastora sensual, a pastora prostituta, a pastora que pede dinheiro, sabe? Até aquele influenciador, o Carlinhos Maia, deu até uma igreja a ela, emprestou dinheiro a ela, deu carro, enfim, né? As roupas que usa, entende? Então, ela tem uma polêmica muito grande, tá certo? Então, ou seja, a maioria das lives que ela faz é live pedindo Pix. E usando o nome de Deus. Por isso que ele diz estelionato espiritual. Porque quando você bota uma câmera, faz uma live e diz assim: gente, Deus está mandando você doar 50. Ou Deus está mandando de doar o dinheiro que é a sua idade. Você não está roubando a Deus, né? Mas está fazendo estelionato com as pessoas. E mesmo que a lei não interfira nisso, mas a gente está falando aí como defesa e também porque isso não é bíblico. Isso também não faz parte do que aquilo que Jesus ensinou. E se realmente Deus me usar para algo, eu tenho que fazer de graça. Eu tenho que fazer conforme o Senhor me deu aquilo, eu tenho que usar aquele dom de graça. Entende? Eu tenho que usar o dom de graça e não pedindo nada a ninguém. Tá certo? E sobre o Nordeste, aí como mencionou, infelizmente é verdade. O Nordeste é o lugar onde tem menos pessoas que têm mais conhecimento, entendeu? Em tudo. É um lugar que não tem muito conhecimento. E aí está certo sobre isso. Aí veio o mimimi, deve ser da advogada Daiane Carvalho, né? Mas não está sendo defesa. Eu não posso desejar. Tá, tudo bem. Principalmente pelo baixo nível de educação do nosso povo nordestino, usam da fé, prometendo aquilo que o sagrado não prometeu, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio. Não apenas eu, mas inúmeros pastores, se as excelências assim pesquisarem, né, doutor Pedro, ou a senhora também, vai perceber que eu não fui o único e eu fui o mais ameno, porque a minha exposição, ela não feriu a dignidade humana de Renálida. Ela questiona uma suposta sacerdotisa espiritual. Então, toda a minha conduta não foi para ferir a individualidade, né, dela como pessoa, como cidadã. É um pastor questionando outra pessoa que se diz pastor. Porque se a senhora comparar a abordagem sacerdotal, doutrinária, né, assim como as excelências são senhores do saber jurídico, nós pastores somos senhores do saber teológico. Então, um juiz sabe definir o que é um falso juiz, assim como um verdadeiro médico sabe discernir um falso médico. Então, um pastor que está sendo fiel à doutrina... Isso aí é verdade. Aconteceu até com Jesus. Jesus, ele tinha a verdade. Ele era um pastor, o bom pastor, como diz a palavra. Então, ele sabia quem era falso ou quem não era. Um discípulo uma vez chegou para Jesus e disse o seguinte: Jesus, tem gente fazendo o que a gente está fazendo, tem gente fazendo o que o Senhor está fazendo. E ele disse: olha, quem não é contra nós é por nós. Mas no caso aí está sendo contra nós na questão da doutrina, pregando aquilo porque, poxa, eu sou um cristão que prega a verdade, que fala a verdade, que luta, que estuda, que faz curso de teologia, que aprende com os mais velhos, que aprendeu antigamente com os pastores mais velhos, que está ali lutando para aprender o que é a verdade, o que é a sabedoria, o que é Bíblia, o que é exegese, o que é a imensidão da teologia. Para outra pessoa que se denomina igual a mim, o profeta, o pastor, o pregador, e chegar e pedir pix,
e pedir um dinheiro, ou não pregar nem a palavra, mas fazer um show no culto, então eu tenho que denunciar. Não posso deixar como tá. Entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas não sabem bem o que é o termo igreja. As pessoas não sabem bem o que é o termo evangélico. O mundo por aí para fora. Então, quando diz os evangélicos, está falando de mim, dessa pastora, desse pastor. Todo pastor é ladrão, toda igreja rouba, todo crente vê o evangelho como um meio de vida. Ou seja, vai falar sobre quem? Todos. Tanto aqueles que não estão fazendo realmente essas práticas, como aqueles que realmente fazem essa prática. Então as pessoas do mundo não vão ver isso. Entende? Evangélica, assim como o padre que está sendo fiel à doutrina católica, saberá o que é a verdade e uma mentira de alguém que diz professar isso. Então, inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato, para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. Aqui que eu falei no começo. Eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Bíblica, teológica, respeitosa. Então, ou seja, não foi uma coisa pessoal só. Entendeu? Foi algo que em defesa da fé cristã. Não foi algo pessoal. A gente não está atingindo pessoas físicas. Nós estamos atingindo aquilo que sai da boca. É igual aqueles que lutam pelo direito do homossexualismo, de LGBT, outros direitos que tem por aí sobre, enfim, muitos direitos. Aí quando eles querem impor o LGBT na sociedade de forma às vezes transculesta, aí quer que a gente aceite. Mas quando a gente está falando algo, a gente não está falando para a pessoa física, vocês, não. A gente está falando pelo sistema, pelo erro, pelo pecado, sobre aquilo que querem colocar sobre a nação. Entende? Então, para eu encerrar essa parte aqui, por exemplo, ela